Neste domingo eu quero que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Nós temos aqui informações reais sobre a decisão do Gilmar Mendes que vai te surpreender. Hoje eu vou agregar aqui com exclusividade no domingo a notícia que chegou até nós, que sinceramente, num sentido figurado, eu acho que o ministro Gilmar Mendes deveria ir para o hospital, se tratar sobre o que ele pensa a respeito da anistia do 8 de janeiro. Ele deve estar passando mal. Não tem outro sentido figurado para explicar isso daqui e você vai me dar razão no decorrer do vídeo. A única coisa que eu peço é a sua atenção, porque aqui o jornalismo é de credibilidade e eu quero já agradecer a cada um de vocês pela confiabilidade no nosso trabalho. Muito bem, vamos lá, eu tenho aqui a fonte preparada e vou estar aqui destrinchando para vocês. Gente, em uma entrevista que escancarou a verdadeira face do sistema, o magistrado decano do Supremo Tribunal Federal joga então novos ares sobre o que muitos já suspeitavam, o que mas poucos ousavam dizer em público sobre o movimento pela anistia dos presos do 8 de janeiro, que não quer libertar a cabeleireira Débora e inibi-la de atos violentos que ela não cometeu. Então a reavaliação do magistrado, na minha opinião, está errada. Por quê? Abre aspas para ele, olha só. O movimento pró-anistia que acontece no Congresso Nacional tem como objetivo beneficiar os mentores dos atos antidemocráticos, declarou o Gilmar Mendes, sem papas na língua. Agora, o que eu reforço aqui para vocês nessa fala é o seguinte: você não entendeu aqui também que ele está praticamente arrolando o capitão Bolsonaro aqui, o general Walter Braga Neto e os outros militares que inclusive foram arrolados devido às falácias do Mauro Cid? Não é isso que dá a entender dentro desta informação? Então o ministro só tem que fazer uma coisa: refletir naquilo que ele fala. Quem são esses mentores? Por que o ministro usa um termo que remete à liderança intelectual, como se os manifestantes tivessem tido um comandante centralizado, uma espécie de chefia oculta, como nas velhas narrativas de regime de exceção? Aí que fica a pergunta. Olha só, a resposta talvez esteja menos no que ele diz e mais no que ele deixa submetido. Por quê? Gilmar Mendes aproveita aqui para rebater seu colega de toga, o Fux, que havia confessado que o Supremo julgou os primeiros casos do 8 de janeiro sobre forte carga emocional. Para Gilmar, isso não seria o caso, o que, por si, só é ainda mais preocupante. Ou julgaram com emoção no lugar da razão, ou julgaram com frieza, ignorando os direitos humanos mais básicos e também pisando praticamente na Constituição Federal. Então o ministro deveria dar uma passada no hospital para acalmar seus ânimos. Abre aspas. Não acho que sejamos pessoas submetidas a fortes emoções. Era um fato muito grave, disse Gilmar Mendes, referindo-se ao cenário que viu no 7 de setembro de 21, quando manifestantes desceram a rampa do Congresso. Se tivessem rompido a barreira do Itamaraty, poderiam ter invadido o Supremo Tribunal Federal. Não. Nesse 7 de setembro, os manifestantes estavam ali sim em atos de paz, em atos que são garantidos para eles na própria Constituição. É aqui que nós temos que nos atentarmos a respeito do que o Gilmar Mendes está colocando aqui para com os patriotas.
Curioso de tudo isso daí é o ministro falar com mais preocupação sobre o que poderia ter acontecido do que com seus, infelizmente, abusos de fato que aconteceram nas celas da Papuda, no presídio da Colmeia e nos julgamentos sumários do STF. Ou nós estamos aqui falando alguma bobeira? Olha o que aconteceu com o Crezão. Olha o que aconteceu, um exemplo com mulheres, no caso da cabeleireira Débora. A anistia só com filtro, diz o decano que ajudou a montar o cerco, ou seja, não tem filtro, não tem pessoas por trás. O Bolsonaro estava nos Estados Unidos, os militares, Braga Neto e outros não sabiam do que ia acontecer no 8 de janeiro. Na minha opinião, o barril de pólvora explodiu nesse fatídico 8 de janeiro quando o general Gonçalves Dias, vendo que a manifestação já chegava perto da Praça dos Três Poderes e não fez nada, foi conivente para que o ato acontecesse. E o pior, aparece sim em frente às câmeras de segurança cometendo crime de responsabilidade ali perante as imagens, sem medo de acontecer alguma coisa com ele. Por que será? E assustadoramente, é isso que o Gilmar Mendes deveria se preocupar, é o fato das imagens do Ministério da Justiça ter desaparecido. É aí que nós temos que realmente cobrar o ministro. Gilmar não esconde que o STF está envolvido nas negociações com o Congresso Nacional, não é? Para tratar de uma possível anistia, ele admite conversar com Davi Alcolumbre, Hugo Mota e o Planalto, mas segundo ele não se trata de soltar qualquer um. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal diz aqui, mas interfere dentro do espaço do poder legislativo, que tem meia dúzia de gato pingado lutando pelo povo da anistia. Então nós temos que cobrar aqui, abre aspas, pode haver análise de casos individuais, onde se justifique progressão, mas revisão de pena ou anistia ampla não é o papel do Supremo. Ou seja, o Supremo quer manter a última palavra sobre quem pode ou não pode perdoar, dar a anistia, mesmo que as condenações tenham se dado sem o devido processo legal, sem direito de ampla defesa e com base em provas frágeis ou inexistentes. Gilmar Mendes menciona conspiração, inclusive contra Lula e Moraes. Aonde estão as provas? A fala mais impactante dele, no entanto, foi ao tentar justificar a repressão, dizendo que havia planos para esse possível atentado. Abre aspas, não podemos minimizar se pensarmos em matar o presidente da República ou o ministro do STF, o vice-presidente Geraldo Alckmin, enfim, eliminar a cúpula do Poder Executivo. O problema é que nenhuma dessas acusações consta nos autos de forma clara. São insinuações que nas redes sociais e a construção de um inimigo interno é o que paira sobre isso. Fatos sem provas, para que você entenda melhor. A quem interessa essa anistia, na verdade, se, como admite Gilmar Mendes, o objetivo é beneficiar os mentores, quem são os verdadeiros interessados, então, no projeto de anistia? É isso que ele deveria responder. No entanto, muitos suspeitam que há pessoas graúdas que não podem aparecer nos autos sob pena de derrubar a narrativa construída pela mídia e pelo próprio STF. Pessoas com influência política, com dinheiro, que talvez tenha usado os manifestantes como massa de manobra e agora precisam de uma saída jurídica para se safar, para se livrar disso daí. É nesse ponto que o ministro Gilmar Mendes deveria focar. É nesse ponto que ele deveria se atentar, porque os erros estão aí e as pessoas não podem sofrer consequências daquilo que elas não cometeram, porque daí sim seria uma injustiça muito grave, algo que sinceramente fere os princípios da normalidade dentro
do Brasil, algo que a Constituição Federal, inclusive, proíbe. E isso nós temos que nos atentar aqui até o desfecho final e os patriotas voltarem para suas casas. Então o ministro passou mal, está passando mal, num sentido figurado, ao tomar esse tipo de decisão. Não tem outra colocação para dizer aqui. É interesse de muitos ou não é interesse de ninguém? Comente aí o seu comentário, por gentileza. Daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês, trazendo novas informações aqui no canal, direto no assunto. Fábio Alvarenga, jornalismo de credibilidade. Até mais.